Polícia e Perícia aqui. Nós aceleramos a sua aprovação. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos e ainda mais fortificá-los com a nossa revisão das questões tidas pelo concurso da Polícia Científica do Paraná, a OCP. Vamos lá? Vamos ver que boa parte das questões, digamos que 8 das 10, nós vimos em sala. 2, porque eu não sou mãe de Ná, né? 2 não vimos. Mas vamos ver agora os conceitos delas, tá bom? Vamos lá. A primeira, ela redige a respeito do seguinte: imagine a ocorrência de um crime envolvendo morte violenta. Como vimos, morte violenta determina 6 horas, né, do prazo de TURD. Então, o cadáver está no local e a polícia foi comunicada. Nos termos legais, o que o agente público que primeiro chegar ao local deve fazer? Ora, pessoal, o artigo 6º do Código de Processo Penal, ele preconiza que deve a autoridade policial, que é um agente público, dirigir-se ao local, providenciando-se para que não se altere o estado e a conservação das coisas, dando início, assim, à cadeia de custódia. Então, ficamos com a letra B, tá? Tanto as outras questões ali tratam-se dos elementos da cadeia de custódia, né? E não da primeira fase, que ali diz que o agente público que deve chegar ao primeiro local, né? O que ele deveria fazer. Então, como vimos, ali o local de crime constava no nosso slide 3, na nossa reta final, e o artigo 6º ele preconiza que deve-se dirigir ao local, providenciando-se para que não se altere estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Vamos para 57. No ano de 47, em São Paulo, ocorreu o primeiro Congresso Nacional de Polícia Científica, no qual foi consagrada a definição de criminalística a partir da proposta de José Delpicchia Filho. Delpicchia definiu criminalística e nós vimos na nossa sala de aula, na última revisão, no início dela, eu falei para os senhores que a banca OCP, ela nos traria a conceituação de cada autor, né? Então, nesse caso aí, o José Delpicchia, ele nos trouxe a letra A ali, é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios extrínsecos. Eu disse para os senhores na aula, lembrar dos indícios extrínsecos relativos ao crime e à identidade do criminoso. Ali temos a letra A, Delpicchia nos traz, que é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Os exames dos vestígios intrínsecos, eles já são da alçada da medicina legal. Então, tudo que estiver fora ao exterior, cabe à criminalística. Vamos lá, no 58, ao auxiliar de perícia, ao realizar serviços relativos à necrópsia, sob orientação dos médicos legistas, localizou 2 projéteis de arma de fogo alojados no corpo de um cadáver em bom estado de conservação, sem perda de material e ausente de deformações aparentes. No laboratório de balística forense, os projéteis foram avaliados em equipamentos de comparação balística e o perito criminal responsável pela análise concluiu que os projéteis foram disparados pela mesma arma de fogo. Acerca do exposto e dos princípios criminalísticos, assinale a alternativa correta. Ali nós temos que, segundo o princípio criminalístico de Poukirk, ou seja, o da interpretação, 2 projéteis disparados pela mesma arma de fogo, por mais indistinguíveis que sejam, é o que nos retrata esse princípio da interpretação, apresentarão compatibilidade nos sinais neles impressos, que possibilitarão concluir que foram disparados pela mesma arma, mas eles nunca serão idênticos. É isso, pessoal. Pode ser a olho nu indistinguível, mas eles não serão idênticos, tá bom? Quantas outras alternativas ali, por exemplo, de Edmond Locard, não se trata da descrição, né? Como sabemos, Edmond Locard, ele traz o princípio, digamos comigo aqui, o da doida, né? Documentação, observação, que é o de Locard, interpretação, descrição e análise, tá? É o princípio da doida, o mnemônico da doida. Então, ficamos ali com 58, a letra C, pessoal. Vamos lá. Estava bem no nosso slide, no slide número 11, né? Falava sobre o princípio da observação de Locard, o princípio da análise, sobre o método científico, que a análise pericial deve sempre seguir um método científico, a respeito do princípio da nossa questão em tela, da interpretação,
que nos cabe dizer que dois objetos podem ser difíceis de serem distinguidos, mas nunca serão idênticos. É o princípio da individualidade de Kierkegaard. E o princípio da descrição, né, que o resultado do exame pericial é constante com relação ao tempo, e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Já a documentação ele se retrata da cadeia de custódia, o registro cronológico ou a história cronológica dos vestígios materiais presentes no crime. Aí, a 59, vamos para uma molezinha que eles deram, ó, mamão com açúcar, dado pra gente. E quem leu a lei, como eu disse aos senhores, do 158 a 184, gabaritou essa prova, se não chegou próximo. Os alunos fizeram entre 8, 9, alguns gabaritaram a prova. Então, nesse último aulão nosso, eu fiquei muito feliz, bem como a professora Camila, por poder trazer aos senhores a maioria das questões da nossa prova. Então, 59, em respeito à norma processual penal, todos os institutos de criminalística deverão ter a central de custódia, né, pessoal? É o que nos destina a lei. Vamos lá? A 158E, como eu falei para os senhores lerem, no slide 20, também na nossa aula de revisão, um dos últimos dias antes da prova, ela dizia que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia, destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Ali temos a número 60 também, dentre os itens a seguir, qual não corresponde a um padrão de busca por vestígios no local do crime. Essa foi uma das que a gente não pôde vislumbrar, né? Porque a banca nunca cobrou esse tipo de forma de verificação dos vestígios. Mas vou ensinar aqui para você. A orientação em espiral, ela se dá assim, em espiral, o início do perito. Vamos fazer a espiral direito aqui, professor, você tá cego. Olha a espiral aqui. O perito ele começa por aqui, aí vai até adentrando a fase concêntrica da espiral, de forma a não perder nenhum vestígio. Então se dá em locais pequenos, assim, em cômodos reduzidos, né? Se faz esse vestígio em espiral. Ali temos a orientação em linha, que ela se dá também em cômodos pequenos, e ela se verifica dessa forma, pessoal, na horizontal, tá? Trazendo sempre a verificação de todos os vestígios possíveis. A orientação chaveada, que é a resposta da nossa questão, porque ela não corresponde a um padrão de busca dos vestígios no local de crime. Não se dá na doutrina da criminalística essa orientação enxaveada. Orientação em quadrantes, ela se dá dessa forma. Pode ser tanto em locais pequenos quanto em locais mais alargados. Então, aqui ó, se divide o quadrante em 4 períodos, 1, 2, 3 e 4, e começa-se a analisar cada quadrante desses, tá bom, pessoal? Já a orientação em linha cruzada, ela seria para locais enormes, assim, digamos, parques, fazendas, locais bem abrangidos, uma grande concentração, assim, sabe? De florestas, parques. Então temos a orientação em linha cruzada, em que ficam diversos peritos aqui e diversos peritos na horizontal, tanto na longitudinal quanto na horizontal. Eles se cruzam entre si de forma a não perder nenhum vestígio e nenhum quadrante nessa gigantesca área, tá bom? Então essas são as diferenças das orientações dos padrões de buscas por vestígios no local de crime. Então ficamos com a letra C, orientação chaveada. Temos ali a 61, considerando as classificações dos locais de crimes, quanto à disposição dos vestígios, assinale a correta, né? Vemos que ficamos com a letra C porque o veículo usado por criminosos para evadir o local do crime e que é encontrado em local distante do local onde ocorreu o ato criminoso, pode ser considerado um local relacionado ou adjacente, porque ali que se dá a robustez do crime, o fumus commissi delicti do crime, ou seja, o cheiro do crime está naquele local, e ali deve-se verificar os peritos a respeito das provas a serem produzidas no local a ser periciado.
Já ali, na letra A, os locais de crime não podem apresentar mais de um local imediato? Podem. Diversos locais podem ser imediatos, o imediato e o relacionado, que é o imediato, né? A letra B, o local de crime relacionado é aquele que apresenta conexão geográfica com o corpo de delito. Não. Quem representa a conexão geográfica é o imediato. Temos que a letra C, a nossa resposta, a de autoridade policial e policiais militares devem aguardar a realização do exame pericial, não. Isso não nos traz a lei, né? A autoridade policial deve aguardar a realização do exame pericial na área imediata, não na imediata e nem distante do local de crime, porque a autoridade policial, conforme artigo 6º, é a primeira que se verifica na chegada ao encontro do crime, do local de crime, e ele faz o isolamento em si. Em decorrência do novo pacote anticrime, qualquer agente público pode fazer esse isolamento, tá bom, pessoal? E na letra E ali temos que o local de crime imediato é aquele que apresenta maior concentração de vestígios. Totalmente errado, não é o que nós tratamos na nossa sala de aula, né? E no nosso último dia de revisão. A letra E trata-se do local imediato, que é aquele que apresenta a maior concentração dos vestígios. Vamos passar para a próxima? Ali eu trouxe para vocês também, em uma das nossas questões, para vocês verem como o Instituto AOCP, ele se recorria sempre às mesmas questões. Por isso eu trouxe para vocês na aula de revisão final, leiam do 158 a 184, a maioria das questões foi isso que caiu, como os senhores viram aqui, tá bom? E ali nessa questão ele fala, uma área em que aparente necessário presumivelmente tenha sido praticado atos materiais relacionados ao delito do interesse penal, faz parte do local de crime. É isso que nós vemos com o veículo abandonado. Vamos lá, pessoal? 62, os vestígios de interesse forense é o pelo humano, né? Nós vimos isso com a professora Camila na nossa revisão final. Considere que em um local de estupro, o perito criminal designado ao entendimento do local coletou pelos com raiz e outros sem raiz. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Ficamos com a letra B, que os pelos sem raiz podem conter material genético de linhagem materna, dada a presença de DNA mitocondrial. Tratamos isso no nosso slide 28, com a professora Camila, em que diagnósticos específicos de perfil genético, os lugares do corpo do quais eles provêm, a traumatologia do fio em si, sobre a possível existência das drogas, o grupo sanguíneo do indivíduo do qual provém, se o fio é saudável, padece de alguma patologia, origem, tantas outras coisas que nós vimos na nossa, bem como no slide 30 da professora Camila, do reta final, ela nos trouxe tudo isso, né, do cabelo, análise como um todo, como uma amostra de sua secção transversal, né, visualize a raiz do bulbo, o eixo a haste, secção, vimos tudo sobre o bulbo e a parte mitocondrial que ocorre quando o pelo é cortado e retira-se de modo a fazer a perícia para esse pelo extraído. Temos ali a 63, os termos da legislação processual penal, o que eu falei para vocês, leiam, repetir bastante vezes e vocês gravaram, graças a Deus, vocês conseguiram atingir a maioria dos pontos da nossa prova e tenho certeza que muitos serão aprovados. A infração, nos termos da legislação, os instrumentos empregados para a prática da infração serão sujeitos a exame para qual finalidade? Para qual finalidade ele se verificará a presteza, né, do instrumento, a sua eficiência e bem como a sua natureza. É o que nos traz a legislação no artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Ali temos na número 64, pessoal, nos termos legais, acerca do que os peritos devem verificar em perícias relacionadas a locais de crime envolvendo incêndios, também estava na nossa legislação, do 158 a 184. A alternativa incorreta, sinales. Vamos lá? Se os trabalhos de combate às chamas e o rescaldo contribuíram para os danos do patrimônio. Por que, professor, essa está incorreta? Basicamente o seguinte, porque ali, assim que se dá os trabalhos de combate às chamas e o rescaldo, eles podem
eles não vão contribuir para os danos ao patrimônio. Ou seja, ali o nexo causal entre o crime cometido, né, e o resultado naturalístico do crime de incêndio, ele se rompe. Por quê? Porque não há o que se falar em crime quando há os danos ao patrimônio decorrente dos trabalhos de combate às chamas, tá bom? Então, por isso, ficamos com a letra C, que é incorreta, e todas as outras, a causa e o lugar, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor, e a alteração dos estados das coisas e a consequência dessas alterações na dinâmica dos fatos, elas estão corretas conforme a nossa legislação. Então, trazemos aqui para os senhores, no slide 24 dos tipos de perícia, o artigo 171 e o artigo 173, dizendo que no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor, e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. A última, 65, sobre o prazo para a elaboração do laudo pericial, a legislação vigente determina que, também tratada na nossa revisão final, importantíssimos que são 10 dias, podendo ser prorrogados, excepcionalmente, pelos peritos, a requerimento ao juiz. Tá bom, pessoal? Então, nós temos, será elaborado no prazo de 10 dias, podendo esse prazo ser revogado ou prorrogado. Em qualquer caso, não. Será elaborado no prazo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 65, letra D. Ali trazemos aos senhores o artigo 160, a respeito da elaboração do laudo e a descrição minuciosa que examinares e as respostas aos quesitos formulados no nosso slide 30 dos nossos aulões, né? E seu parágrafo único, que será elaborado em 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Por isso é só, pessoal. Por hoje é só. Conseguimos fazer com que vocês tivessem o maior aproveitamento possível nas nossas aulas. Eu agradeço muito a vocês e a confiança que depositaram na gente, porque isso é o Polícia e Perícia. E aqui nós construímos a sua aprovação.